O segundo livro dos reis. A morte de Acasias. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, rebelou-se Moabe contra Israel, e Acasias caiu pela grade de uma sala da casa que havia em Samaria. E estando enfermo, enviou mensageiros e lhe disse: Ide, consultai a Baal-zebude, deus de Ecrom, se sararei desta minha enfermidade. Então o anjo do Senhor falou a Elias, o desbista, dizendo: Levanta-te, sobe para encontrar-te com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebude, deus de Ecrom? Portanto, assim diz o Senhor: do leito em que subiste não te levantarás, mas certamente morrerás. E Elias partiu. Quando os mensageiros tornaram ao rei, ele lhe disse: Por que voltastes? Eles responderam: Encontramos um varão que nos disse: Ide, tornai-vos ao rei que vos enviou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebude, deus de Ecrom? Portanto, do leito que subiste, não levantarás, certamente morrerás. Então ele lhe disse: Como era o varão que encontrastes? E vos disse tais palavras? Eles responderam: Um varão que tinha vestes de pelos e cingia seus lombos com um cinto de ouro. Então ele disse: É Elias, o tesbista. Os três capitões. Depois Acasias enviou a Elias um capitão de 50 com seus 50 soldados, os quais subiram onde eles estavam, e eis que ele estava assentado no cume do monte. E o capitão lhe disse: Varão de Deus, o rei disse que deves descer. Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu sou varão de Deus, desça fogo do céu e consuma-te com teus 50. E desceu o fogo do céu que consumiu a ele e a seus 50. Tornou o rei a enviar a ele outro capitão de 50 com seus 50, e ele lhe falou: Varão de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou varão de Deus, desça fogo do céu e consuma-te com teus 50. E desceu o fogo do céu e o consumiu junto com os seus 50. Tornou a enviar o terceiro capitão de 50 com os seus 50, e subindo aquele terceiro capitão de 50, pôs-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: Varão de Deus, rogo-te que seja valorosa diante de teus olhos minha vida e a vida destes teus 50 servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu os primeiros capitões de 50 com seus 50. Seja agora estimada a minha vida diante de teus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não tenhas medo dele. E ele se levantou e desceu com ele ao rei. Ele lhe disse: Por que enviastes mensageiros para consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, não te levantarás do leito em que jazes, mas certamente morrerás. E morreu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Reinou em seu lugar Jorão, pois Acasias não tinha filhos. Os demais feitos de Acasias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Eliseu sucede a Elias. Capítulo 2. Aconteceu que quando o Senhor quis levar Elias em seu redemoinho ao céu, Elias vinha com Eliseu de Galgal. Disse Elias a Eliseu:
fica-te agora aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse: vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. Desceram, pois, a Betel. Saindo Eliseu ao encontro dos filhos dos profetas que estavam em Betel, eles lhe disseram: sabes que o Senhor tirará hoje teu senhor de sobre ti? E ele disse: também eu o sei. Calai-vos. Elias lhe tornou a dizer: Eliseu, fica-te aqui, agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: tão certo quanto vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. E achegaram-se a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e lhe disseram: sabes que o Senhor tirará hoje o teu senhor de sobre ti? Ele respondeu: também eu o sei, calai-vos. Elias lhe disse: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: tão certo como vivem o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Foram, pois, ambos juntos. Vieram 50 varões dos filhos dos profetas e pararam de longe, bem em frente, e eles dois pararam junto ao Jordão. Tomando então Elias seu manto, dobrou-o e abriu as águas, as quais se dividiram em duas partes, e ambos passaram em seco. Elias é levado ao céu. Havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja levado de ti. E disse Eliseu: rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada de teu espírito. Ele disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando eu for levado de ti, assim te será feito. Mas se não me vires, não se fará. Aconteceu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vendo Eliseu, chamava: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eu nunca mais ouviu. E nunca mais ouviu. E tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Levantando depois o manto que Elias deixará cair, voltou e parou à orla do Jordão. E tomando o manto que Elias deixará cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ferindo do mesmo modo as águas, elas se dividiram em duas partes, e Eliseu passou. Elias é procurado. Vendo os filhos dos profetas que estavam do outro lado, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram recebê-lo e se prostraram diante dele, e disseram: eis que há entre teus servos 50 varões fortes. Vão agora e busquem teu senhor. Não seja que o tenha levantado o Espírito do Senhor e o tenha posto em algum monte ou em algum vale. E ele lhe disse: não mandeis ninguém. Mas eles o importunavam até que, cansado de sua existência, disse: enviai. Então eles enviaram 50 homens, os quais os buscaram durante 3 dias, mas não o acharam. Quando tornaram a Eliseu, que ficará em Jericó, ele lhe disse: não vos disse eu que não fosseis? Eliseu sara as águas de Jericó. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que o lugar onde está a cidade está colocada é bom, como meu senhor vê, mas as águas são más e a terra é estéril. Então ele disse: traze-me uma vasilha nova e ponde nela sal. E a trouxeram. Saindo ele aos mananciais das águas, lançou nelas o sal e disse: assim diz o Senhor:
Eu saro estas águas e não haverá mais morte, nem esterilidade. E foram curadas as águas até hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Jovens zombam do profeta. Depois foi ali a Betel, e subindo pelo caminho, saíram os rapazes da cidade e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Olhando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor, e saíram 2 ursos do monte e despedaçaram 42 deles. Dali partiu para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. O reinado de Jorão de Israel, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria sobre Israel no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mesmo não sendo como seu pai e sua mãe, pois tirou o pilar de Baal que seu pai fizera. Porém, entregou-se aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar e não se apartou deles. Eliseu profetiza a vitória sobre Moabe. Então Messa, rei de Moabe, era proprietário de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com seus velos. Mas estando Acabe morto, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Saiu então de Samaria o rei Jorão e passou em revista em todo Israel. Partiu e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Ele respondeu: Irei, porque eu sou como tu, meu povo como o teu povo, e meus cavalos como os teus. E disse: Por qual caminho iremos? Ele respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Saíram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e como rodearam o deserto por 7 dias, faltou-lhe água para o exército e para o gado que lhe seguia. Então o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Mas Josafá disse: Não há aqui qualquer profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por meio dele. E um dos servos do rei de Israel respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. Josafá disse: Este terá a palavra do Senhor, e descerão a ele o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom. Então disse Eliseu ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: É que o Senhor reinou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse o rosto de Josafá, rei de Judá, não te atenderia, nem te olharia. Mas agora traz-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava a mão do Senhor, veio sobre Eliseu, que disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas valetas. Porque o Senhor assim disse: Não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale será cheio de água e bebereis, vós e vossos animais e vossos gados. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, pois entregará também os moabitas em vossas mãos. Destruireis toda a cidade fortificada e toda a vila formosa, e derrubareis toda boa árvore. Entupireis todas as fontes de águas e destruireis com pedras toda a terra fértil. Aconteceu pela manhã, quando se oferece o sacrifício, eis que vieram águas da parte de Edom, e a terra se encheu de águas. Quando todos os moabitas ouviram que os reis subiam para pelejar contra eles,
juntaram-se todos os que cingiam armaduras, daí para cima, e se puseram na fronteira. Levantando-se de manhã e brilhando o sol sobre as águas, viram os moabitas de longe, as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Os reis se voltaram um contra o outro com espada, e cada um matou seu companheiro. Agora, pois, o Moabe apressa. Mas quando chegaram ao arraial de Israel, levantaram-se os israelitas e atacaram os moabitas, os quais fugiram da face deles. Porém, perseguiram-nos, ferindo os moabitas. Assolaram as cidades em todas as terras férteis, e cada um lançou sua pedra e as encheu. Destruíram também todas as fontes das águas e derribaram todas as árvores boas, até que só Kir-Haresete ficou com suas pedras, porque os fundeiros a cercaram e a destruíram. Quando o rei de Moabe viu que fora vencido na batalha, tomou consigo 700 homens que manejavam bem a espada para atacar o rei de Edom, mas não puderam avançar. Então tomou seu primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o sacrificou em holocausto sobre o muro. E houve grande ira contra os israelitas, que se distanciaram dali e voltaram para a sua terra.